Olá pessoal, estamos de volta, começando mais uma edição do nosso podcast Ponto Poder Cafezinho, que vai trazer os bastidores da visita do presidente Lula ao Ceará. Tudo que você não viu sair na imprensa com tantos detalhes assim, você vai saber aqui e agora. Lula esteve em Fortaleza e no Crato na sexta-feira, dia 12, para anunciar investimentos em escolas de tempo integral e a retomada das obras na educação. Eu sou Wagner Mendes e esse é o seu Ponto Poder Cafezinho. Quem me acompanha nessa conversa são os repórteres de política do Diário do Nordeste, Alessandra Castro e Igor Cavalcante, que estiveram nessa cobertura. A Alessandra acompanhou a agenda do presidente em Fortaleza, mais precisamente no centro de eventos. Lá, o petista anunciou investimentos em escolas de tempo integral. Foi a segunda agenda dele do dia, já que a primeira foi uma visita a uma escola de tempo integral na capital. Alessandra Castro, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder Cafezinho, mas vamos concentrar aqui a nossa conversa nos bastidores, não é isso? Isso mesmo, Wagner Mendes, muito obrigada, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Ale, vamos falar aqui de palanque, né? Quando a gente olha para o palanque, a gente vê ali uma fotografia de quem são os aliados do presidente, quem são os mais próximos ali ao petista no Ceará, quem são os principais interlocutores, quem é que estava aí nesse palanque, quem foi que não subiu. Isso mesmo, viu, Wagner Mendes? Essa fotografia, quem fica ali ao lado do presidente, né, quem está mais próximo, tem uma certa posição de destaque, né? E aí eu vou destacar aqui alguns para vocês, por exemplo, dos cearenses. No palanque do Lula, nesse evento, né, para anúncio desse programa das escolas de tempo integral, a gente teve aí o deputado Eduardo Bismarck, do PDT, que ele é coordenador da bancada federal do Ceará lá no Congresso Nacional, né? Ele é esse representante do Ceará lá, além de ser, claro, obviamente, deputado federal. Tivemos também José Guimarães, deputado federal do PT e que é líder do governo Lula. Nós tivemos a senadora Augusta Brito, né, que é a suplente do Camilo em exercício, enquanto o Camilo está lá à frente do MEC. Tivemos também o suplente de senador Júlio Ventura, representando o CID, e aí tivemos na primeira fileira também o deputado estadual Evandro Leitão, né, que é uma figura aí, é um nome que tem sido cotado para a disputa municipal de Fortaleza em 2024 por petistas. Inclusive, ele recebeu um convite para se filiar à legenda, né? E aí, Wagner Mendes, nesse palanque, teve uma presença também que chamou a atenção. A da deputada federal Luiziane Lins. Inicialmente ela estava na parte de baixo e só quando o Lula já estava discursando, a deputada federal subiu ao palanque e foi lá integrar esse rol, né, de cearenses que estavam lá ao lado do presidente. E a deputada federal é um dos quadros do PT de Fortaleza, que também o seu nome tem sido ventilado, né, para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza em 2024. E aí está nesse burburinho, por exemplo, com o Evandro, mas vamos seguir falando quem mais estava lá, né? Sem ser fora do palanque, né? Ali na parte de baixo nós também tínhamos muitos prefeitos cearenses, e aí a gente destaca alguns como Vitor Valim, que é prefeito de Caucaia, tínhamos lá Bismarck Maia, enfim, tínhamos vários prefeitos cearenses prestigiando, né, esse evento do presidente Lula. Tínhamos também o deputado federal Idilvan Alencar. Ele sempre se destaca lá no Congresso Nacional por ser um dos defensores dessa pauta da educação. Esteve lá presente também. Então, isso já vai dando o cenário, né? O presidente Lula vem ao Ceará num cenário bem de palanque misto, né? Um palanque ali com várias forças políticas prestigiando essa visita dele, né, Wagner? É isso mesmo, Alessandra. E, inclusive, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, ele acabou não indo para o evento. Ele publicou nas redes sociais um pouco mais cedo que estava se recuperando aí de uma síndrome gripal e que por isso não compareceria ao evento. Agradeceu o convite aos seus apoiadores. A gente viu também que nenhum familiar ali nenhum Ferreira Gomes esteve também no local. Ciro
já não é mais próximo do presidente há alguns anos. O Cid também estava numa agenda fora do país. Cid, que é senador Sim. e é integrante da base aliada do presidente no Senado. Inclusive, Alessandra, ele fez um aceno ali ao Cid também, né? O Cid que tem mantido ali uma proximidade com o ministro Camilo, com o governador Elmano de Freitas. É um nome que continua rondando ali os bastidores, né? O grupo que rodeia o presidente Lula. Isso mesmo, né? Wagner Mendes Cid é uma liderança aqui do Ceará, assim como o Camilo, muito próximo, inclusive, do ministro. Essa relação deles aí, que continuou defendendo a manutenção da aliança aqui no governo estadual, né, que foi rompida nas eleições do ano passado, essa aliança com o PDT, porque apesar dela não estar mantida oficialmente, pela legenda não se manifestar, mas tem muitos pedetistas aí integrando esse arco de aliança do governador Elmano de Freitas, por exemplo. E aí, nesse evento, Wagner Mendes, justamente quando o presidente estava falando com o governador Elmano, né, ele disse que é a primeira vez que ele é presidente e que o governo do Ceará é comandado por um petista, né? E aí ele fez essa referência, mas olha, Elmano, você pode esperar de mim que eu vou tratar você assim como eu tratei o Cid Gomes quando ele era governador e, no caso, Lula era presidente, né? Eu vou tratar de você de igual para igual. Porque, o que é que ele quis dizer com isso? Ele continuou, disse que ele não olha partido, disse que é porque ele não olha partido, ele não olha a pessoa, ele olha o governo. E o governo tem que trabalhar para as pessoas daquela região, né? E aí disse que ia tratar o governador Elmano, assim como ele tratou Cid Gomes quando ele era presidente, né, no segundo mandato, e aí coincidiu com o mandato do Cid. E agora, essa é a primeira vez que o Elmano é governador e o Lula é presidente, né? Mas o Lula está no seu terceiro mandato, é bom a gente destacar. Alessandra, e também teve muita informação ali de bastidor que você estava lá, estava acompanhando toda essa movimentação. Tinha ali muitas escolas, né, muitos alunos também, vamos dizer assim, na plateia, acompanhando essa agenda do presidente. Isso mesmo, Wagner. O principal público lá no centro de eventos foi alunos de escolas de tempo integral aqui do Ceará. O centro de eventos, o espaço reservado para esse evento do presidente Lula, era um espaço para 7.000 pessoas e estava lotado, viu, Wagner? E lá nós tínhamos a representação de mais de 400 escolas cearenses, assim como foi repassado pela assessoria do governo, né? Eles disseram que tinham mais de 400 escolas cearenses representadas ali naquele espaço, ou seja, tinha muito aluno, era uma garotada, Wagner, que assim, muito entusiasmada, né? Muitos ali estavam vendo Lula pela primeira vez, tinham grupos que levaram instrumentos e ficaram fazendo a animação enquanto esperavam o presidente chegar e sua comitiva. Então, assim, era um ambiente com essa garotada, um ambiente bem descontraído, sabe, Wagner? Muito movimento, assim, a garotada brincando, sem muito filtro, né? Porque esses meninos, esses adolescentes, a maioria deles adolescentes, eles não têm muito filtro, eles estão ali na euforia. Então, um público assim bem entusiasmado mesmo com a chegada, né, com essa visita do presidente Lula. A Alessandra também teve a questão ali, os bombeiros foram acionados algumas vezes, né? Por que que isso aconteceu? A gente acompanhou em algum momento o governador Elmano de Freitas fazendo a solicitação de bombeiros durante a transmissão. Ele pegou o microfone e chamou os bombeiros ali para a frente do palco, mas parece que essa não foi a única vez que os bombeiros foram acionados, né? Isso mesmo, Wagner. O governador chegou a chamar os bombeiros para socorrer um dos estudantes que estavam ali, que estava passando mal de euforia, né, de estar vendo ali o presidente Lula. E essa não foi a única ocorrência, e essa foi a que a gente viu transmitida, mas ao todo os bombeiros atenderam 14 ocorrências lá no centro de eventos de pessoas passando mal, emocionadas, e a gente que estava lá cobrindo, né, Wagner, a gente pôde ver muito isso. Era realmente um povo que saía chorando, que começava a passar mal em tempo de desmaiar, como a gente diz aqui, né? Que era eles passando mal, dizendo que iam desmaiar, enfim. E precisou realmente chamar os bombeiros. Teve gente saindo de lá carregada já de tanta emoção de ver o presidente Lula, né? E aí destaca muito esse símbolo do Lula popular,
que esse foi um evento, Wagner, com muitos acenos populares do Lula para a multidão que estava ali assistindo, que vibrava, que vaiava quem não gostava, porque teve gente vaiada lá nesse evento, né? Lá teve a presença do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que foi um dos principais vaiados. Enfim, então, assim, teve o entusiasmo e teve toda essa emoção também, né? É um ambiente fechado, muito cheio, com muitas lideranças políticas. O discurso do presidente Lula foi um discurso bem incisivo, né, com críticas, inclusive ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alessandra, você sentiu ali um clima, vamos dizer assim, de campanha? Era como se fosse um comício ali eleitoral também? Nossa, sentia muito esse clima, viu, Wagner? Inclusive, muitas dessas pessoas que passaram mal e tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros foram no meio desses discursos, sabe? Discursos eufóricos, discursos que faziam elas vibrar, né? Fazer aquela militância vibrar. Por exemplo, lá nesse evento com áreas de campanha, como você falou, teve muito esse por quê? Porque a gente teve ali ataques ao governo anterior. A gente teve o presidente Lula fazendo uma referência que o Brasil passou os últimos 4 anos, abre aspas, sob uma praga de gafanhoto, fecha aspas. Ou seja, ele comparou o governo Bolsonaro a uma praga de gafanhotos. E aí isso fazia os apoiadores do presidente vibrarem, né? Com aquelas falas e tudo mais. Pois é, Alessandra, eu tinha a expectativa de um almoço com o presidente no Palácio da Abolição. Esse almoço teria a presença de governadores e demais lideranças políticas. Acabou sendo cancelado. O presidente Lula deixou o centro de eventos diretamente para a agenda dele, né, na região do Cariri, onde ele seguiria cumprindo essas agendas pelo Ceará. Então é isso, a gente vai encerrando aqui, Alessandra Castro, essa primeira parte, né, esse primeiro bloco desses bastidores do encontro, dessa visita do presidente Lula ao Ceará. Nessa parte da manhã e início da tarde ele esteve em Fortaleza, para logo depois, né, no final da tarde, ele embarcar para a região do Cariri em uma agenda do Crato, que eu vou conversar na sequência com o nosso repórter Igor Cavalcante. Alessandra, muito obrigado pela participação nessa primeira parte do Ponto Poder Cafezinho. Obrigada, Wagner, e até a próxima. Nesse segundo bloco do podcast, eu recebo o repórter Igor Cavalcante, que participou da cobertura no Crato, inclusive ainda está lá no Crato, vai falar diretamente comigo por telefone. Na região sul do Ceará, o presidente participou da inauguração de uma creche e anunciou o programa de retomada de obras de educação que estão paralisadas no país. Igor Cavalcante, seja muito bem-vindo ao podcast, a essa edição dessa semana. Dessa vez numa cobertura no sul do Ceará, né? Olá, Wagner, olá a todos que nos acompanham. Exatamente, cheguei aqui no Cariri e acompanhamos aí toda essa movimentação ao longo do dia de hoje aqui na cidade, nas cidades aqui do entorno, né? Juazeiro, Crato, Barbalha, uma movimentação intensa na cidade e agora no finzinho da tarde, no início da noite, esse evento de fato que mobilizou a militância petista, mobilização de um grupo aqui de esquerda, né, na região que a gente sabe que é bem fortalecido, a gente viu isso nas eleições. Igor, houve ali uma transmissão desse evento no Crato e aí tinha um amplo espaço ali para a militância chegar, se acomodar, né, ver o presidente ali mais de perto, não só o presidente, mas também o ministro, tinha prefeito, governadores, para fazer ali uma grande festa para esse anúncio. Como é que foi ali as primeiras horas para realização desse evento? Você que chegou bem antecipado e acompanhou toda a construção ali desse evento no Crato. Wagner, o evento estava previsto ali para umas 4h30, 5 horas, a gente chegou com bastante antecedência para garantir ali o espaço, né, um melhor local, chegamos por volta de 2 da tarde, então quando a gente chegou ainda estava tendo uma montagem ali dos palcos, uma mobilização, e o movimento era super tranquilo, assim, o que também não ajudou em nada foi a questão do sol, né, estava muito quente, a temperatura elevadíssima,
e não tinha sombra. Então, acho que isso assustou um pouco as pessoas que pensavam em vir mais cedo, pensavam em ir mais cedo lá para o parque de exposições, né? Então, a gente chegou lá, demorou muito a se chegar a a população mesmo, os militantes e tal. Isso ficou muito perceptível para todos que estavam lá e também para os que iam chegando. Então, houve assim, uma chegada inicial de alguns militantes caracterizados ali, cerca de 100, 200 pessoas, mas o espaço reservado era para uma multidão muito maior. Eu conversei com algumas pessoas ligadas à organização, eles estavam todos comentando que a expectativa era de 30 mil pessoas, os mais pessimistas estavam colocando ali em 25 mil pessoas. A gente dizer quanto foi exatamente sempre é meio complicado, sempre gera uma polêmica, mas, assim, pela experiência que a gente tem, acompanha de manifestação, de mobilização, esse público não chegou a ser atingido. Assim. Por volta de 4h30, 5 horas da tarde, quando o presidente chegou aqui na região, né, foi se encaminhando lá para o Parque de Exposições, o público era bem abaixo disso, bem abaixo mesmo, havia vazios, buracos muito grandes, assim, nem metade do espaço previsto estava ocupado, né? E aí, quando ele chegou ali, começou a mais anoitecer, quando o sol se pôs, é que o público começou mais a chegar. No início do discurso dele ainda não estava completamente lotado, as pessoas conseguiam se movimentar bem, mas no finzinho foi que, de fato, a população, os militantes petistas, né, apoiadores aí do presidente Lula, que chegaram mais massivamente lá no local. Mas ao longo de toda essa tarde, ficou bem perceptível assim, uma certa tensão mesmo entre prefeitos, vereadores, aliados, com essa demora para a população chegar. Alguns estavam ligando para os ônibus que vinham de outras cidades para saber se ainda vinha, os prefeitos cobrando outros prefeitos para ver se eles iam chegar ou não com os aliados, né, com a militância ali. Então foi um momento assim que para quem acompanhou de casa, de longe, talvez não tenha ficado muito evidente, mas para quem estava lá teve essa tensão, digamos assim. Igor, queria saber de você também como é que foi a movimentação dos prefeitos, né? Como você falou, a região do Cariri é uma região muito importante do ponto de vista econômico e também populacional. É uma região que tem muitos municípios ali, tem uma influência grande política. O ministro Camilo Santana é da região, o governador Eumano de Freitas tem uma atenção especial para essa região. No evento que aconteceu em Fortaleza, no centro de eventos, havia ali uma aglomeração, né, de prefeitos participando desse encontro. Como é que foi isso no evento do Crato? Wagner, aqui a movimentação também foi muito grande, de prefeitos, de vereadores, a gente teve uma área que era reservada para as autoridades e essa foi uma das primeiras áreas a lotar. Então, antes mesmo, enquanto estava esse vazio aí nessa parte maior do público, muitos vereadores já estavam ali acomodados, alguns prefeitos já ligando para colegas para chamar o público em geral, mas a área de autoridades ela rapidamente foi preenchida ali. Então, havia uma quantidade de prefeitos bem significativas, eu conversei com alguns, a maioria, obviamente, são prefeitos do PT. Estava, por exemplo, o Edson Veriato, né, que é prefeito lá de Potengi, tinha prefeitos de outras cidades aqui próximas, né, do entorno, tinha prefeito de Jardim, de Campos Sales, tinha o ex-prefeito aqui da região, né, de Juazeiro do Norte, o Arnon Bezerra, inclusive quem foi receber o presidente Lula no aeroporto foi o Gleidson Bezerra, é importante a gente falar isso, porque o Gleidson ele foi eleito na oposição, né? E aí ele integra hoje o Podemos, que deu uma guinada aí à esquerda ao partido, e aí a gente tem o Gleidson se reposicionando politicamente e indo aí mais para a esquerda, e hoje isso ficou bem claro. Mas voltando aqui para os prefeitos, eu conversei com vários deles, né, só para saber como é que estava como é que eles enxergavam essa vinda do presidente Lula para cá, e todos ressaltavam muito o quanto isso vai ser importante, de fato, para a questão da educação, que é onde ele está trazendo os investimentos, mas também os impactos políticos disso, né? Alguns prefeitos já comentavam que a gente está aí há pouco mais de um ano das eleições e é importante ter essa chancela, essa aproximação, aquela sinalização do presidente Lula dessa aliança que ele tem, claro que bem mais distante, mas da relação que se tem entre o PT e esses municípios aqui, porque a gente sabe que o PT vem aí de um momento de extrema turbulência, inclusive com o presidente Lula ficando preso todo aquele período,
E aí a gente tem essa soltura dele, a eleição dele, e a gente tem agora um momento que é muito, assim, um momento de muito fortalecimento do partido, principalmente aqui no Ceará, em que o governador é do PT, o ministro da Educação é do PT, que foi eleito senador, há uma senadora do PT eleita, né, a Augusta Brito, e o presidente da República é do PT. Então é um alinhamento aí, e esses prefeitos, né, que já estão se preparando, se mobilizando aí para as eleições, eles começam de fato a se preocupar com essa imagem, essa proximidade. E além desses prefeitos que já são do PT, já tem esse histórico, a gente sabe também que há muitos prefeitos que estão sem partidos, prefeitos que estavam no PDT e saíram nas eleições do ano passado, prefeitos que estão insatisfeitos em seus partidos e querem mudar. Então, essa proximidade que se tem, essa sinalização, terá, sim, um impacto muito importante nos próximos meses, nessa mobilização e nessa articulação para a eleição do ano que vem. Inclusive, Igor, tem uma preocupação, né, do governo nessa questão da base aliada, de aumentar aí, de consolidar, na verdade, uma base e depois manter ali uma quantidade confortável para aprovar os projetos. Se a gente for pensar aí na base, houve uma sinalização importante hoje com a presença do deputado federal Yuri do Paredão, né, que é do Partido Liberal, do partido do presidente Jair Bolsonaro, mas que já ali apareceu na foto com o presidente Lula, já havia sinalizado nos últimos dias que estava mais simpático ao governo, e agora aparece na foto ali, ao lado do presidente, na região dele, que é a região do Cariri. Pois é, Wagner, a gente tem já, assim, nos últimos dias, é importante a gente contextualizar que o governo federal ele tem passado por alguns tropeços, né, nessa articulação no Congresso. Inclusive, essas lideranças, né, as lideranças do governo, os responsáveis por essa articulação política têm sido bastante questionados, né, eles têm sido questionados dentro do PT, dentro do governo, por aliados, sobre como eles estão se mobilizando. E aí a gente percebe também acenos do presidente Lula, justamente para tentar puxar novamente e construindo essa base, né? A gente viu mais cedo, né, inclusive como a Alessandra, você comentou mais cedo aqui no podcast, a gente tem esses acenos do presidente para essa base, para o Congresso, para os parlamentares, e essa tentativa de ampliar. Então, se havia alguma dúvida sobre isso, esse caso do Yuri do Paredão deixa muito claro, né? Ele que é uma figura aí que é historicamente bolsonarista, né? Assim, ele já fez aceno, já declarou voto, já pediu voto, e também tem uma postura ideológica muito direcionada justamente a esse bolsonarismo. Então essa foto dele, inclusive, surpreendeu a muitas pessoas, mas de fato ele tem essa proximidade aí com a base agora do PT, né? E é importante a gente destacar, né, Wagner, que existe uma mobilização no campo político, partidário, ali, parlamentar, mas existe também o impacto disso para a população, né? Porque a população às vezes não entende ou não precisa entender, né, esses movimentos. E isso ficou muito claro hoje aqui no evento, porque sempre que o Yuri do Paredão foi anunciado, a militância do PT reagiu muito mal, vaiou bastante. E assim que começou o evento e foi anunciado o nome dele, houve uma vaia assim, contínua de muito tempo. Teve um momento que foi uma vaia muito comprida, assim, foi quase um minuto de vaia, e sempre que alguma autoridade, teve o Lula, o Elmano, sempre que se referia ao Yuri do Paredão, a população reagia ali muito mal, porque de fato é um grupo que certamente não votou nele nas eleições, né? Uma militância ali mais histórica do PT que estava presente hoje, que estava ali mais na frente do palco, e ter essa figura muito ligada ao bolsonarismo, claro que não seria aceita de imediato. Então isso foi um momento, assim, digamos, mais talvez ali um constrangimento para quem estava no palco, para quem estava acompanhando o evento, né? Na verdade, esse constrangimento, né, Igor, que aconteceu, é difícil ali segurar a militância do PT. A gente já viu outros episódios disso. O que aconteceu também no centro de eventos, por exemplo, algumas figuras ali que apareceram ali no palanque do presidente foram vaiadas, com mais ênfase ali o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Mas teve também outro momento, né, Igor? Protagonizado por mulheres, nesse lançamento aí da retomada das obras, esse programa de retomada das obras, protagonizado ali pela primeira-dama, né?
Exatamente, foi um momento assim até mais descontraído, meio puxão de orelha assim que a Janja fez. Inclusive é importante a gente destacar aqui que a Janja foi muito aplaudida pela militância do PT, assim. Foi uma coisa que chamou a atenção a muitas pessoas que estavam presentes, tanto ela quanto o Camilo, né? Eles foram, acredito, pelo que eu avaliei, estava ouvindo, foram os mais aplaudidos, mais ovacionados pela militância. A gente falou do caso de Yuri de Paredão, que foi vaiado no extremo oposto a Camilo e Janja, né? E aí, quando houve a assinatura lá do decreto, né, para a retomada dessas obras, o Lula chamou ali o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador, o Mano de Freitas, veio também o Jerônimo, né, governador lá da Bahia, enfim, uma série de lideranças, o Rui Costa, que também estava no palco, ministro da Casa Civil, todas essas lideranças ficaram ali ao lado do Lula e levantaram lá o papel, mas sobrou, digamos assim, atrás, que estavam sentadas, todas as mulheres do palco, né? As mulheres que estavam lá compondo a mesa, que era o caso da primeira-dama aqui do estado do Ceará, a própria Janja, que também estava lá, a senadora Augusta Brito, tinha também a Fernanda Pacobaíba, né, que é a presidente do FNDE, a Isolda Sela, secretária executiva do MEC, enfim, uma série de lideranças, né? A vice-governadora do estado do Ceará também estava lá, e aí a Janja chamou ali o Lula, deu um puxãozinho de orelha e disse, olha, estão chamando só os homens ali. E aí na hora que o Lula foi discursar, ele não entendeu muito bem, ele achou que a Janja estava reclamando que nenhuma mulher tinha discursado, e ele chamou ela para discursar, né? Entregou o microfone a ela, e aí ela comentou, olha, eu não queria discursar, mas o que aconteceu foi que nenhuma mulher foi chamada. Eu queria chamar todas elas para que elas estivessem aqui, porque também elas constroem essa política de educação, essa política pública é construída por elas. Então houve esse momento ali, inclusive o Lula estava meio descontraído, ali ainda pegou a câmera fotográfica do Ricardo Sturket, né, e fez ele próprio a foto dessas mulheres. Igor, e também teve um presidente, o presidente Lula, ele sempre se sente muito à vontade, né? Não só no Ceará, mas no Nordeste, é a região dele, né? Ele é pernambucano. Fez aí diversos acenos à região do Cariri, né? Citou ali as campanhas antigas dele, inclusive ainda nos anos 90, fez ali acenos muito claros, né? Aquela região do interior do Ceará. Eu conversei com algumas lideranças ali muito mais próximas do Camilo, e dessa cúpula mesmo do PT, e sempre questionando sobre essa possibilidade de ele vir aqui de olho nessa eleição do ano que vem. E aí o que eles falaram, assim, de forma unânime, digamos, um discurso mais institucional, é que ele veio como uma forma de gratidão aos nordestinos, aos cearenses, que deram aí uma votação expressiva a ele, né? No caso do Ceará, ele teve uma vantagem ali de mais de 2 milhões de votos, que é justamente a vantagem final que ele teve em relação ao seu concorrente, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o Nordeste também deu uma vantagem muito grande a ele. Como a gente sabe, historicamente, os candidatos de esquerda que têm essa vantagem. Então, durante o discurso, por vários momentos, assim, foi o que mais dominou o discurso do presidente Lula, foi essa fala de gratidão mesmo aos nordestinos. Ele ressaltou muito quanto os nordestinos, especialmente os cearenses, especialmente ainda mais os caririenses, sempre estiveram o apoiando, né? Ele destacou que teve mais de 80% das intenções de voto, na verdade dos votos, né, aqui da região do Cariri. Então ele disse que ficava muito grato a isso e tinha como uma forma de retribuir estar aqui no estado do Ceará e mais precisamente aqui na região do Cariri, na cidade do Crato. Ele disse até que se fosse depender dos nordestinos, né, e daqui dos cratenses, ele tinha sido eleito em todos os anos que disputou eleição presidencial, e não foram poucos, né? Desde 89, que Lula está aí tentando, disputando, até ser eleito lá em 2002, assumir em 2003, né? E desde então ele vem tentando aí várias vezes ser presidente, né? E ele já encerrou, né, Igor, a visita, já anunciando um retorno aí ao Ceará entre junho e julho deste ano. Ele disse que vai apresentar aí um programa de financiamento da agricultura rural, né? Então a expectativa do retorno já é muito em breve. Exatamente,
já um anúncio que ele deixou feito, amarrado, disse que voltaria aqui com o Camilo. E é interessante perceber o quanto, falei mais cedo, né, dessa questão, dessa turbulência que se tem no Congresso Nacional, com a base ali, com as articulações, mas o quanto ele vai usando, de certa forma, essas viagens, essas visitas, para trazer um pouco, atrair um pouco a pauta positiva para ele, né? Ele vem aqui para o Ceará e traz essa questão da educação, que é uma pauta extremamente positiva, e no Ceará ainda mais, que é uma vitrine nacional e internacional da questão da educação. Traz essa questão da escola em tempo integral, que é algo muito aceito, muito visto com bons olhos por professores, por educadores, enfim, por todo mundo que compõe a educação pública. Então ele vai atraindo isso. E aí a gente tem essa questão da agricultura, né, que é uma pauta histórica do PT, que mobiliza uma militância ali muito aguerrida do partido, que traz essa militância para perto, para atender, digamos assim, essa demanda que a população tem, que esses grupos têm, mas de uma forma positiva, como uma proposta de política pública. Então é isso, foi assim que encerrou a passagem do presidente Lula pelo Ceará. Igor Cavalcante, muito obrigado aí pela participação, pela contribuição, por ser os olhos aí dos nossos ouvintes aqui do Ponto Poder Cafezinho nesse evento do Crato nesta sexta-feira. Valeu, Wagner, obrigado também a todos que acompanharam, e seguimos por aqui, vamos acompanhando aí todas essas mobilizações, tanto eleitorais quanto da gestão federal, estadual e aqui dos municípios cearenses. Então é isso, pessoal, essa edição do Ponto Poder Cafezinho vai ficando por aqui. Para quem quiser acompanhar nossos próximos episódios, estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast e também no YouTube do Diário do Nordeste. Até o próximo episódio.